Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um dia na presença do Senhor, lendo a palavra, meditando um pouquinho, trazendo inspiração ao nosso coração. Vamos iniciar orando, hoje dia 19 de maio, hoje eu acertei, hein? 19 de maio, terça-feira, 52º dia da nossa quarentena espiritual. Nós vamos dar início orando a Deus. Letícia? Senhor, muito obrigado por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer pela devocional que vai ocorrer agora. Perdoe os nossos pecados. Quero te agradecer por todas as famílias e pela nossa igreja. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá, estamos falando um pouquinho sobre mordomia cristã. E vimos ontem, sobre alguma coisa introdutória. Eu fiz aqui uma recapitulação bem simples, só para nós lembrarmos um pouquinho e darmos continuidade. Não vou fazer isso todos os dias, mas eu achei interessante porque iniciamos um novo tema, Então, acho que é interessante nós lembrarmos aquilo que nós vimos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 22. Primeiro, que Deus é dono de tudo, tá? Devemos sempre lembrar disso, senão nós não compreendemos verdadeiramente o que é ser um mordomo, um servo de Deus. Então, Deus é dono de tudo, nada é nosso, tudo é de quem criou, de quem fez. Segundo, tudo existe em função de Deus, Existe a história humana, mas ela é pequena dentro da história do louvor e glória que devem ser dadas a Deus. Então, Deus é o centro da história e não o homem. Romanos 11:36, que é o versículo que nós colocamos aí, é aquele que diz que por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém. Então, nós vimos isso tudo em 1 Crônicas 29. Agora eu só estou pautando para nós lembrarmos. Nossa vida, por exemplo, é templo do Espírito Santo, e nós relacionamos com esse texto de 1 Crônicas, que é quando Davi tem o desejo de fazer o templo. Salomão vai construir, mas ele passa a planta, tudo que devia ser feito para Salomão, e inclusive eles estão recebendo já auxílio, as pessoas estão doando a moeda da época para a construção do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo hoje, e esse templo é de Deus. Então a mordomia do nosso ser, o cuidado, o zelo, o serviço do nosso ser também tem que ser remetido ou revertido a Deus. E por fim, o que temos, e eu ponho entre aspas isso, porque nós não temos, tudo é de Deus. Tu é a glória, a honra, a força, a majestade, a vitória, tudo é dele. Está lá no versículo 11 de 1 Crônicas 29. Então, o que temos, na verdade, nos é confiado. Tá? Nós precisamos ter ideia disso. Eu lembro que até eu lembrei do Salmo 126, o 3, versículo 3, que é o famoso versículo da herança do Senhor são os filhos, que os filhos são herança do Senhor, não são nossos, tudo é de Deus. O que nós temos foi confiado aos nossos cuidados. Então há uma responsabilidade ainda na mordomia, em como eu ser mordomo, em como eu servir a Deus. Eu creio que esse tema é muito importante nos nossos tempos, onde as pessoas têm feito de Deus mordomos, ou de Deus o mordomo delas. Elas se colocam na posição de senhores e senhoras e querem que Deus seja o mordomo. É o contrário, é o inverso, é o que a Bíblia nos orienta. Tá? Hoje eu quero mostrar um pouquinho sobre a questão do mordomo na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, tá bom? Que eu chamo de AT aí no vídeo, Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o empregado de maior confiança era um mordomo. Ele era chamado então de mordomo. Era aquele empregado ou escravo que era fiel e leal ao seu senhor. Tá? Era escolhido a dedo alguém que seria o mordomo da casa. Era muito importante esse cargo, nós vamos ver isso hoje. Embora fosse um servo ou um escravo, o mordomo, diferentemente dos outros escravos da casa, dos outros servos,
o mordomo não trazia consigo uma conotação de inferioridade, de escravidão em si, como nós pensamos na palavra, tá bom? Ele, pelo contrário, assumia ou exercia um papel de prestígio dentro da casa. Nós vamos começar a estudar a mordomia no Antigo Testamento, você vai ver que, na verdade, era um cargo de honra, de prestígio, para quem fosse escolhido para ser esse servo chamado mordomo, tá? A exigência era relativa à responsabilidade e o comprometimento do dever, ou do a fazer, ou daquilo que foi entregue ao mordomo. Tá bom? Então pense nisso, né? A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado também. Ao mordomo, muito era dado. E eu coloco assim, a responsabilidade, o comprometimento era uma exigência relativa. Então, era exigido muito e cobrado também essa responsabilidade no mesmo patamar. Então, veja, mordomo não é um escravo que está lá carregando as coisas nas costas ou puxando, ajudando a puxar uma carroça. Não, era alguém diferenciado, tá? Era o empregado de maior confiança. Era um escravo, mas não tinha conotação de inferioridade, pelo contrário, de prestígio. E a exigência com relação a ele era grande, porque as responsabilidades dadas ou ofertadas a ele merecia grande comprometimento. Tá bom? 3 palavras na Bíblia, no Antigo Testamento, 3 palavrinhas em hebraico, que o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, um pouquinho em aramaico, a grande maioria em hebraico. 3 palavras são sinônimos ou significados de mordomo no Antigo Testamento. Hoje eu vou falar só de uma, para você ver a complexidade e a grandiosidade que é esse cargo de mordomo. Por isso nós estamos tratando de mordomia cristã, né? A palavrinha hebraica está aí, né? Eu pus até ela para você ver como é que se escreve, mas a tradução para nós seria Mesek, né? Que é o copeiro-mor. Tá? O copeiro-mor. Quando você lê na Bíblia copeiro-mor, pode colocar ali mordomo. Tá? Esses copeiros-mor, esses mordomos, por exemplo, eram conhecidos no Egito como oficiais. Tá? Não era qualquer mordomo, ele era um oficial da casa, tá? Ele era um líder do palácio. Lembra que nós temos oficiais na igreja, presbíteros e diáconos, eles estão considerados como liderança, como alguém que se espera muito, como alguém que está num cargo importante na igreja, o oficialato, tá? Então eles eram considerados no Egito, por exemplo, estou dando o exemplo do Egito, mas em outros lugares também, como oficiais. Guarde isso, um cargo acima um pouquinho em importância. Gênesis 40, versículo 2, por exemplo, diz: indignou-se Faraó com os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Tá? Veja, não é simplesmente o que faz o pão, não é simplesmente o que serve o alimento, o copeiro ali, o que é responsável pela copa, né? Pela cozinha, pelo bem-estar do seu senhor. É um cargo acima disso, tá? Era o chefe, era um oficial. E nós vemos, por exemplo, o Faraó se indignando com seus oficiais, com seus mordomos. Tá? Guardou? Esses oficiais mordomos, eles eram muito bem tratados. Tá? Assim como nós somos também como mordomos de Deus. Tá? Eles eram muito bem tratados pelos seus senhores, a ponto de serem apresentados de uma forma que eles impressionassem os visitantes. Você já deve ter visto em filme um copeiro, às vezes até de terno, né? Um mordomo, melhor dizendo, de terno, gravata, tudo bem vestido, amparado ali pelo seu senhor. Então, imagine alguém muito bem cuidado, viu? Para ser bem apresentado. Esse texto de 1 Reis 10, 5 conta a história da rainha de Sabá, quando ela foi visitar o palácio de Salomão, e ela se impressiona, e é interessante a forma com que ela coloca que a comida da mesa de Salomão, está aí o texto, era interessante, o lugar dos seus servos,
o serviço dos seus criados, e os trajes deles e os seus copeiros. Então essa palavra copeiros aqui que trata dos mordomos. Agora veja que interessante, quando a rainha de Sabá fala dos servos, ela fala do lugar em que os servos estavam. Está aí no texto, o lugar que os servos estavam. Quando ela fala dos criados, que são outros escravos, ela fala do serviço deles. Agora, quando fala dos copeiros, fala diretamente dele, e os seus copeiros. Então é interessante isso no texto, é algo bem, um detalhezinho que faz toda a diferença quando você pensa que era um serviçal destacado, um mordomo. Não era o mesmo dos servos ou dos criados aqui. Era alguém em destaque. Tanto é que o destaque dos servos é o lugar, o destaque dos criados é o serviço, mas do copeiro não. E os seus copeiros, diz o texto aí. O que mais que nós podemos entender aí sobre a importância do mordomo na Bíblia? Tem uma variação da palavra mordomo, Letícia, que é Ben-Mezek. Ben-Mezek. Ben é filho, né? E o Mezek é o copeiro. Então, a variação dessa palavra, Mezek, que é o copeiro, né? Que é o mordomo, nós temos uma caracterização linda da importância de um mordomo, tá? Tá aí a palavrinha em hebraico para quem gosta de um detalhe, né? Eu coloco, mas em outras palavras, esse mordomo, o Ben-Mezek, e na Bíblia está assim em algumas situações, ele era o herdeiro, tá? O herdeiro, veja a importância, herdeiro. Já está imaginando o que vem pela frente aí de aplicação para as nossas vidas? Mordomo, quando chamado de Ben-Mezek, era um herdeiro. E como funcionava isso? Primeiro um texto aí, né? O Gênesis 15, versículo 2, eu coloco: continua Abraão dizendo a Deus, né? Continua sem filhos, porque ele ainda não tinha o Isaac. E o herdeiro, essa palavra é Ben-Mezek, que é mordomo, filho de mordomo, né? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, Damasceno de Damasco, né? Era um mordomo, era um criado, um mordomo, e esse mordomo ficaria então como herdeiro de Abraão, caso ele não tivesse um descendente biológico. E para ser descendente biológico ainda precisava ser do sexo masculino. Então veja a importância. A família poderia ter filhos. Se fosse de sexo feminino, o herdeiro seria o mordomo. Olha a importância, hein? Olha que importância a Bíblia dá à mordomia. Depois vamos aplicar tudo isso daí durante a semana para as nossas vidas. Então, na ausência de um filho homem biológico, esse herdeiro, né, o Ben-Mezek, naturalmente assumiria tanto a supervisão como os negócios do seu senhor. Gênesis 24, 2, e disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava, preste atenção agora, governava tudo que ele possuía, já governava. Se morresse, já estava ali de prontidão para dar continuidade à supervisão dos negócios do seu senhor. Então veja a importância, supervisão dos negócios do Senhor. Está entendendo onde nós vamos chegar? É importante tratar sobre mordomia. Eliezer recebeu honra e confiança, inclusive como mordomo, de ir escolher aquela que seria a esposa de Isaac. Você se lembra do texto? Abraão não quer que Isaac se case com qualquer uma das mulheres. Ele fala com Eliezer, que é o seu mordomo: vai até lá a minha parentela e escolhe lá. Olha a importância, escolhe uma filha para o meu filho biológico. Olha a importância do mordomo, até de determinar, de escolher quem seria a esposa do filho do seu senhor. É muita importância a mordomia, por exemplo, no Antigo Testamento. A responsabilidade do mordomo, eu estou encerrando já, era tanta que havia até um juramento que ele fazia junto com o seu senhor. Como assim um escravo fazer um juramento, uma aliança, um pacto com o seu senhor? Precisa ser um escravo muito importante, precisa ser um mordomo. E quando Eliezer, então, o mordomo, vai buscar a esposa para Isaac,
ele faz aquele juramento já conhecido, que é colocar a mão sob a coxa, né? Nós vemos também Deus fazendo uma aliança com Jacó, ferindo a coxa, porque isso era um sinal de aliança, de um juramento, de um pacto que os dois faziam de serem leais e fiéis até o final. Então, antes de tomar a esposa para Isaac, Eliezer o mordomo de Abraão tem que fazer esse juramento. Mas como assim? Não é para qualquer escravo que vai fazer juramento, tem que ser alguém como um oficial de alto escalão, um mordomo. Então, eu queria trazer algumas particularidades hoje, bíblicas, principalmente do Antigo Testamento. Nós vamos falando durante a semana outras qualificações, até nós aplicarmos a mordomia na nossa vida. Mas hoje já dá para perceber que é um tema que traz bastante responsabilidade a nós, porque a Bíblia vai falar também que nós somos os mordomos de Cristo. Vai chegar em nós daqui a pouco. E eu quis mostrar a importância que tem um mordomo, ou tinha um mordomo na Bíblia. Espero que você tenha entendido a caracterização que eu propus aí, mediante o estudo. São 3 as palavras, eu só falei uma hoje. Você viu a abrangência desse assunto na Bíblia, porque vai redundar em serviço ao reino de Deus. Portanto, ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, porque nós somos servos, somos mordomos do grande Rei, do nosso Senhor. É isso que nós vamos cantar agora, né? Um cântico conhecido, e nós vamos louvar o nosso Deus nesse dia também. Ó Deus, queremos Te servir em mais esse dia, queremos nos apresentar ao Senhor com a honra que o Senhor nos tem dado, de sermos Teu mordomo, de Te servirmos como embaixadores aqui na terra do Teu reino. Para isso nós precisamos estar preparados, ó Deus, e compreendermos a importância da mordomia, a importância do serviço destinado a nós, responsabilizado a nós. Nos foi dada a graça para nós crermos e sermos salvos, mas também nos foi dado um dever de servir ao Senhor, servir com alegria, com dignidade, com honra. Então nos ajude, ó Deus, para não nos perdermos nesses dias difíceis e nos esquecermos
daquilo que é o principal. O Senhor tem que continuar sendo adorado, sendo servido, sendo louvado. Diante de qualquer circunstância, não nos deixe perder o foco, ó Deus, do nosso chamado, da nossa vocação, o serviço, a mordomia, não importa a circunstância. Que assim o Senhor nos abençoe e nos dê um dia agradável. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém.